Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver amplificador classe A. Será que o método dos 10% para polarização funciona mesmo? Essa é uma pergunta que o pessoal costuma me fazer. Como uma regra tão simples é pouco ensinada nos livros? Será que é ciência ou bruxaria? Então eu vou mostrar uma forma de comprovar que ela funciona mesmo. Vamos lá? O circuito do amplificador classe A é mostrado na figura. Eu já montei muitos deles aqui no canal. Calculei o ganho, medi com o osciloscópio e sempre funcionou. Mas será que não tem uma forma de provar que funciona na ponta do lápis? Primeira pergunta. A regra do 10% foi inventada pelo professor Bairros? Infelizmente não. Na verdade, o nome da regra, regra dos 10%, essa sim, é obra do professor Bairros. Bem, essa regra aparece em muitos livros. Vou citar um livro muito bom e que você pode comprar aqui no Brasil. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos, autor Bogart. Livro que eu recomendo e que eu tenho como um guia. No capítulo Projeto de polarização para circuitos discretos, capítulo 6.6 da terceira edição, o autor dá dica para a polarização do circuito do amplificador classe A da figura. Pelo fato de o circuito de polarização do divisor de tensão, figura 6.11, ser tão usado, desenvolveram-se na prática regras que facilitam o seu projeto. Descobriu-se que compromissos razoáveis entre estabilidade, ganho, excursão do sinal de saída podem ser obtidos pelo projeto do circuito de polarização de acordo com dois critérios básicos. Primeiro, a tensão emissor-terra deve ser aproximadamente 0,1 da fonte de alimentação, VCC. Segundo, a corrente CC em R2 deve ser aproximadamente 10 vezes maior que a corrente CC na base IB. Este último critério é encontrado se a resistência olhando-se para a base for 10 vezes maior que R2, conforme discutido anteriormente. Esta razão de resistências deve ter um valor alto para tornar a tensão de base insensível às variações de beta, e para que possamos desprezar o efeito de carga da base sobre o divisor de tensão. Os dois critérios serão encontrados se as seguintes aproximações forem satisfeitas pelo projetista. Os critérios são descritos na figura. A tensão de emissor deve ser igual a 10% da tensão VCC. Olha os 10% aí. A resistência R2, que nesse tutorial vou chamar de RB2, deve ser igual a 10% da resistência de emissor refletida na base. Olha os 10% aí de novo. Mas como eu posso medir a estabilidade? Será que existe algum critério? Sim, existe. No capítulo 6.2, fatores de estabilidade, é dado o critério de estabilidade. Para melhorar a estabilidade, a resistência de emissor deve ser feita a maior possível. E a resistência equivalente do paralelo de RB1 com RB2 deve ser a menor possível, de forma que a razão entre o paralelo sobre a resistência de emissor fique menor do que 10. Quanto menor, melhor. O ideal é 0. Então, vamos fazer um projeto utilizando o critério do livro e outro projeto utilizando o critério do 10% e vamos comparar com respeito à estabilidade. Os dados para os projetos são: tensão de alimentação VCC igual a 12 volts. O transistor será o nosso conhecido BC547. Olhando o datasheet, a corrente de coletor quiescente recomendada é de 2 mA para o beta mínimo de 110. Aqui fica uma observação. O método do 10% só funciona bem para transistores com ganho igual ou maior do que 100. É esse o caso. Para o método do livro, o beta a ser escolhido deve ser o beta mínimo, que é o pior caso. Olhando o datasheet do BC547, o beta mínimo é 110. Vou começar pelo método do livro. A tensão da resistência de emissor é 10% de VCC, então a tensão de emissor é 1,2 volts. O mesmo critério do método dos 10%. Começamos bem, então. Esse cálculo será usado nos dois métodos. A tensão de emissor é igual a 1,2 volts. Sabendo a tensão na resistência de emissor e a corrente quiescente, fica fácil calcular a resistência de emissor, que é a mesma para os dois casos. Melhor ainda, a resistência de emissor é igual a 600 ohm.
Agora vem as diferenças. A resistência RB2 é calculada pela equação do livro. A resistência RB2 é igual a 6,6 kΩ. Agora vou calcular a resistência RB1 usando análise de circuitos. Primeiro calculo a tensão VB, a tensão sobre RB2. Note que essa tensão será a mesma para o método dos 10%, já que a tensão de emissor é igual para os dois casos. A corrente sobre RB2 será a mesma sobre RB1. Vou chamar de IBB. A corrente IBB é igual a 0,28 mA. Agora calcula a tensão sobre RB1. Lei das malhas simples. A tensão sobre RB1 é igual a 10,1 volts. Agora calcula a resistência RB1. Lei de Ohm simples. A resistência RB1 é igual a 35 kΩ. Agora vamos ao cálculo da estabilidade. Primeiro, o paralelo das duas resistências. Vou chamar de RB. A resistência RB é igual a 5,5 kΩ. A estabilidade é a razão entre RB e RE. Calculando dá 9,2, um valor um pouco menor do que 10, um bom valor. Agora vamos ao método usado pelo professor Bairros, o método dos 10%. Começamos bem. A tensão de emissor, resistência de emissor, a tensão na base são todas iguais ao método do livro. A tensão de emissor e a resistência são as mesmas. Agora vem a diferença. A corrente BB é 10% da corrente de coletor. A corrente de base BB é igual a 0,2 mA, uma corrente um pouco menor do que a corrente do método do livro. Vou calcular a resistência RB2. A resistência RB2 é igual a 9,5 kΩ, um pouco maior do que o valor da resistência calculada pelo método do livro. Agora vou calcular RB1. A tensão VB não muda em relação ao método do livro. A tensão de emissor é a mesma. A resistência RB1 é igual a 50,5 kΩ. Agora a estabilidade. Será que ficou estável? Primeiro, o paralelo das resistências de base. O paralelo deu 8 kΩ, maior do que o valor do livro. Calculando a estabilidade, resulta 13,32, um valor um pouco acima dos 10 desejado. Não é tão bom como a estabilidade do livro, mas é um valor aceitável. Agora vou fazer uma análise bem rápida para o transistor BC547B, com um ganho que é o dobro do BC547. Se quer um amplificador, quanto maior o ganho, melhor. Pelo método dos 10%, não muda nada. Ele não depende do beta, já facilita um pouco. A estabilidade continua 13,32. Os valores das resistências não mudaram. Então, vou refazer os cálculos para o método do livro. Notar que a tensão de emissor não muda. A resistência de emissor não muda. Também não mudam a tensão VB e a tensão sobre RB1. A resistência RB2 muda. O beta mudou. O valor de RB2 agora é de 12 kΩ. A corrente IBB agora é de 0,16 mA. A resistência RB1 agora é de 64 kΩ. Vamos ao cálculo da estabilidade. Primeiro, o paralelo das resistências de base. Eu chamo de RB. O paralelo deu 10,1 kΩ. E agora a estabilidade. Calculando deu 16,8. Muito maior do que o 10 desejado. E muito maior do que a estabilidade calculada pelo método dos 10%. O método dos 10% é melhor para altos valores de beta. Quanto maior, melhor. Para baixos valores, o método do livro é melhor. Então, o que você acha? Podemos carimbar para amplificadores com um ganho maior do que 100? Claro! Sim! O método dos 10% está provado. Então, para que complicar? Vamos simplificar. Vamos usar o método dos 10%. Você viu nesse tutorial que o método dos 10% não é bruxaria, é tecnologia. O método funciona muito bem. É um método simples e muito prático. E o melhor, não precisa memorizar quase nada. Mas lembre-se, você deve utilizá-lo para transistores com ganho mínimo maior ou igual a 100. Quanto maior, melhor. Essa eletrônica é fantástica. Para que complicar, não é mesmo? E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal.
E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!